Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou João Vitor Santos, engenheiro mecânico, e vocês estão em mais um Física Todo Dia. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão desafio número W da lista sobre colisões voltada para o ensino médio. Essa questão tem o seguinte enunciado: considere uma bola de bilhar chocando-se perpendicularmente contra uma parede com velocidade v num choque perfeitamente elástico. Seja m a massa da bola e ΔT o intervalo de tempo que dura o choque. Supondo conhecidos a massa, a velocidade e o intervalo de tempo, demonstre que a intensidade da força média que a parede exerce sobre a bola é F igual a razão de 2 vezes a massa vezes a velocidade sobre o intervalo de tempo. Pessoal, essa questão aparentemente difícil não é, então não precisa ficar desesperado se benzendo, porque essa questão não é difícil. Nós vamos resolver ela passo a passo, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, antes de entrarmos propriamente dito na solução, é importante que a gente tenha uma visão geral sobre essa solução. Para isso, nós temos que dividir o problema em 3 fases diferentes: momento antes da colisão, no momento da colisão e o momento depois da colisão. No momento antes da colisão, nós vamos ter a parede e a bolinha separados com uma certa distância, sendo que a bolinha vai estar se movimentando com uma velocidade v para a direita, e no momento da colisão, nós vamos ter a parede e a bolinha juntos. E nesse momento vai existir uma forte interação, na qual a parede vai exercer na bolinha uma certa força, num curto intervalo de tempo, só que dirigida para a esquerda, tá certo? Já no terceiro momento, que refere a esse momento depois da colisão, nós vamos ter novamente a parede e a bolinha separados com uma certa distância, sendo que agora a bolinha vai estar se movimentando com uma velocidade v' para a esquerda, tá certo? No momento da colisão, é importante frisar que nós vamos ter que usar o teorema do impulso e o coeficiente de restrição para resolver esse problema, tá certo? Dito isso, vamos lá para a solução? Bom, pessoal, vamos lá começar a resolver essa questão propriamente dita. Aqui eu trago de novo os 3 momentos da nossa questão que nós definimos: o momento antes, o momento da colisão e o momento depois. Vamos focar primeiramente aqui, no momento da colisão. Nesse momento, há, como eu falei, uma forte interação entre a parede e a bolinha. E nisso vai gerar a parede uma força na bolinha para a esquerda, tá certo? Então, essa força vai atuar num curto intervalo de tempo. Então, isso para a gente lembra o quê? O impulso, tá certo? E com isso, nós podemos usar o teorema do impulso para relacionar esse impulso com a variação da quantidade de movimento da bolinha, perfeito? Então, é isso aqui que nós vamos usar. Mas repare que essa equação daqui é um vetor, tá certo? Essa setinha aqui em cima do impulso e aqui em cima do Q, que é da quantidade de movimento, lembra para a gente esse detalhe de que essas duas grandezas aqui são vetores. Então elas vão ter modo, direção e sentido. Mas repare que todo o movimento que acontece da bolinha chegar na parede, colidir e voltar, acontece sempre ao longo do eixo X, tá certo? Não acontece nada no eixo Y e nem do eixo Z. O eixo Z seria saindo da tela, tá certo? Então, essa quantidade de movimento e esse impulso só vai ter componente ao longo do eixo X. Sendo assim, essa equação aqui, que é vetor, nós podemos tratar ela com apenas um escalar, ou seja, tirar essa setinha, que representa o vetor, e ficar somente com essa equação aqui, que é escalar, que representa a componente que esse impulso e a quantidade de movimento tem na direção X. Perfeito? Então vamos lá. O impulso é quem? A força vezes o intervalo de tempo. Mas lembrando que aqui nós temos que definir se é mais ou menos, porque o impulso se lembra que é um vetor. Então ele vai ter módulo, tá certo? Então vamos que, como essa força está apontando na direção contrária desse eixo X que eu defini, então eu tenho que colocar aqui um sinal de menos, perfeito? E do lado direito, que é a variação da quantidade de movimento, vai ser que a quantidade de movimento depois da colisão menos a quantidade de movimento antes da colisão. E quem é a quantidade de movimento depois da colisão? Vai ser a massa da bolinha vezes a velocidade dela. Só que repare que essa velocidade v'
está apontando para a esquerda, ou seja, no sentido contrário ao nosso eixo X que nós estamos adotando para a direita. Então tem que colocar um menos, tá certo? Menos V'. Fechou. Então nós fechamos essa primeira parcela daqui. Vamos analisar essa segunda parcela do lado direito, que é a quantidade de movimento antes. Vai ser aqui a mesma coisa, só trocando a velocidade. Tá certo? Nesse caso vai ser referente ao momento antes. Então vai ser a massa vezes a velocidade nesse estágio, que é V. Como esse V tem a mesma direção de sentido que o x', então eu tenho que colocar o quê? Um sinal de mais. Perfeito? Esse menos aqui é da variação da quantidade de movimento. Não é o sinal referente ao sentido dessa velocidade em relação ao eixo x. Perfeito? Então vamos lá. Então, dito isso, nós vamos ficar com essa equação daqui. Perfeito? Agora, nesse momento, nós vamos usar o coeficiente de restituição. Tá certo? Como essa colisão é elástica, esse coeficiente de restituição tem que ser igual a 1. E quem é esse coeficiente de restituição? É a razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. E quem é essa velocidade relativa de afastamento e essa velocidade relativa de aproximação? Para encontrar o primeiro, nós temos que analisar o caso que acontece depois da colisão, que é essa configuração daqui. Repare que essa velocidade essa bolinha tem velocidade e a parede não, porque ela está parada. Então a velocidade relativa de afastamento vai ser quem? Vai ser somente essa velocidade V'. E a velocidade relativa de aproximação, nós temos que olhar essa configuração daqui, que acontece antes da colisão. Repare que, de novo, a única objeto que está se movimentando é a bolinha. Então a velocidade relativa de aproximação vai ser quem? V. Então, com isso, nós vamos ficar um coeficiente de restituição igual a quê? V' sobre V igual a 1. Então, vamos ficar toda essa equação daqui por V. Com isso, nós vamos ficar que V' igual a V. Ou seja, essa velocidade aqui que a bolinha vai voltar a se movimentar para a esquerda vai ser igual em módulo à velocidade que ela estava se movimentando para a direita. Ou seja, no sentido de aproximar da parede. Tá certo? Então, eu vou substituir essa informação daqui aqui. Então, vai ficar menos F ΔT igual a menos MV menos MV. Ou seja, menos 1 com menos 1 dá menos 2 MV. Agora, vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Então, vai ficar F vezes T igual a 2 MV. Agora, eu vou dividir toda essa equação daqui por ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, vai ficar aqui F igual a razão entre 2mv sobre ΔT, que é a resposta que a gente queria encontrar, tá certo? Com isso, nós terminamos esse vídeo e até o próximo encontro.